Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e amado Mestre Jesus Cristo seja com todos nós. A carta de Tiago nos diz que nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, né? E eu quero confessar um pecado aos irmãos. Eu escandalizei alguns irmãos aqui domingo passado com a ausência dessa... Quando o pastor me chamou para orar domingo passado, eu querendo ficar lá no cantinho sem ninguém me ver. E aí eu vim orar e aí alguns irmãos, né, eu pude observar a face de alguns irmãos escandalizados. Então, irmãos, me perdoem pelo escândalo que eu provoquei em vocês, né, Dani? Mas brincadeiras à parte, queridos, eu gostaria de meditar num texto com os irmãos nesta noite. Se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 23, do verso 4 ao verso 14. Segundo livro dos Reis, capítulo 23, dos versos 4 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. Então o rei ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos sacerdotes da segunda ordem e aos guardas da porta que tirassem do templo do Senhor todos os utensílios que se tinham feito para Baal e para o poste ídolo e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles para Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua e aos mais planetas e a todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o poste ídolo que levou para fora de Jerusalém até o vale de Cedron, no qual queimou e o reduziu a pó, que lançou sobre as sepulturas do povo. Também derribou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo. A todos os sacerdotes trouxe das cidades de Judá e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba. E derribou os altares das portas, que estavam à entrada da porta de Josué, governador da cidade, à mão esquerda daquele que entrava por ela. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio dos seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém queimasse a seu filho ou sua filha como sacrifício a Moloque. Também tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual ficava no átrio, e os carros do sol queimou. Também o rei derribou os altares que estavam sobre a sala de Acás, sobre o terraço, altares que foram feitos pelos reis de Judá, como também os altares que fizera Manassés nos dois átrios da casa do Senhor. E esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam de fronte de Jerusalém, à mão direita do monte da destruição, os quais edificara Salomão, rei de Israel, para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemos, a abominação dos moabitas, e para Milcom, a abominação dos filhos de Amon. Semelhantemente fez em pedaços as colunas e cortou os postes ídolos, e o lugar onde estavam encheu ele de ossos humanos. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos sedentos, ó Pai, pela sua palavra nesta noite. E o que eu suplico, ó Deus, nesse momento, é que a despeito de mim mesmo, das minhas fraquezas, das minhas debilidades, ó Deus, que a sua palavra seja ouvida com fidelidade.
que os meus irmãos, e também, ó Deus, eu também quero ser edificado por ela, pela sua palavra. Te peço que o Senhor, ó Pai, prepare os nossos corações nessa noite, para que, ó Deus, pela sua palavra e pelo Espírito Santo do Senhor, nós possamos ser instruídos e desafiados, ó Deus, a viver uma vida cada vez mais santa ao Senhor, ó Pai. No nome santíssimo de Jesus Cristo é que eu oro. Amém. Queridos, dentre muitas coisas que essa pandemia ela tirou de nós, e tirou muito de muitas pessoas, como a própria vida de muitos, a vida de familiares, de amigos, essa pandemia ela tirou de nós, muitos também perderam seus empregos, muitos perderam a sua saúde temporariamente e se recuperaram, muitos perderam renda. Mas uma das coisas que nós perdemos com essa pandemia, e agora que nós estamos retornando, foi a comunhão uns com os outros na casa do Senhor. Nós perdemos a oportunidade e o prazer de estarmos reunidos na casa de Deus para cultuar ao Senhor no culto público. Isso evidenciou muitas coisas. Eu percebo isso, e essa é uma visão pessoal minha. Eu tenho percebido que não somente na nossa própria igreja, mas conversando com alguns colegas de ministério também, eu percebo que a igreja de Jesus Cristo, não só a igreja presbiteriana, mas a igreja de Jesus Cristo, ela sofreu um enorme impacto na sua própria fidelidade, no sentido de se manter firme nos propósitos de adorar ao Senhor. São contextos diferentes. O que nós acabamos de ler foi um contexto em que o povo de Israel, na verdade, o reino do sul, havia se corrompido em idolatria. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas, fazendo uma comparação que não pode ser muito profunda, porque são diferentes, nós perdemos temporariamente, como eu já disse, o culto, o momento de culto, o momento em que nós estamos na igreja adorando ao Senhor com os nossos irmãos. E, dentre várias outras coisas, essa é a perda que eu gostaria de tratar. Quando nós perdemos esses momentos, nós sofremos bastante. E não é incomum nós encontrarmos, quando nós nos encontramos aqui uns com os outros, ficarmos com tanta vontade de nos abraçar, não é mesmo? Nós olhamos uns para os outros e falamos, que vontade de dar um abraço em você. Porque isso faz parte da nossa vida. E quando nós perdemos isso, nós perdemos de fato a nossa ligação uns com os outros. E mais uma coisa, na verdade dois tesouros. Nós perdemos esse tesouro temporariamente, como eu disse, e nós já estamos recuperando gradativamente. Mas dois tesouros que nós não perdemos e jamais perderemos, mesmo com pandemia, mesmo com perseguição, é a Escritura e principalmente a presença do Espírito Santo conosco. Isso nós jamais perderemos. Mas eu quero perguntar aos irmãos essa noite, aos que estão aqui, a você que está em casa, como nós temos tratado esses dois tesouros que nós não perdemos jamais? Como nós temos tratado a Escritura? E a partir da Escritura, como tem sido o nosso relacionamento com Deus? Chegamos num momento em que precisamos realmente refletir sobre a saúde espiritual, sobre a nossa saúde espiritual. Como é que está o seu relacionamento, o meu relacionamento com Deus? Se nós perdemos o culto, se nós perdemos esses momentos entre irmãos, nós não perdemos a possibilidade de estarmos na presença constante de Deus e da sua palavra. Mas, aí é que está. Que lugar a palavra de Deus tem ocupado na nossa vida? E é sobre essa necessidade de análise pessoal e de, se necessário, uma reforma. E é por isso que eu quero falar com você nessa noite sobre como nós precisamos rever as nossas atitudes na nossa vida e como reformar, a partir da Sagrada Escritura, a nossa própria vida. Contextualizando tudo isso, nesse período Israel já havia sido dividido em dois reinos, e de maneira bem breve,
trazer algumas informações gerais desse livro. Israel já havia sido dividido. Israel já havia seguido, 10 tribos haviam seguido o rei Roboão, e 2 tribos, na verdade ao contrário, 10 tribos seguem Jeroboão e 2 tribos seguem Roboão. O reino do norte com as 10 tribos, conhecido como o reino de Israel, e o reino do sul, conhecido como o reino de Judá. E tudo isso, toda essa cena acontece no reino do sul, sob a liderança do rei Josias. Josias é neto de um dos reis mais perversos de Israel, do reino do sul. O rei que Josias era bisneto era Manassés. E quem foi Manassés? Por que isso vai ficar importante para nós mais à frente? Porque precisamos reconstruir a história familiar desse homem. Manassés foi terrível, foi um dos piores reis que o reino do sul já teve. Manassés reconstruiu os locais de culto pagão que Ezequias tinha derrubado. Manassés, ele levantou altares para Baal e para a deusa chamada Aserá. Essa deusa Aserá era a companheira onde havia um altar de Baal, havia um poste ídolo dessa deusa Aserá, e Manassés fez tudo isso. Manassés construiu altares pagãos dentro dos limites do templo de Israel. Manassés fazia adivinhações pelas nuvens. Manassés consultava médiuns. E Manassés chegou a sacrificar um filho seu queimado ao deus Moloque. Esse era o bisneto, o bisavô do rei Josias. Essa é a herança que Josias recebe. É tudo isso que Josias recebe no seu reino. A idolatria, ela fica de maneira muito enraizada e muito escancarada quando você começa a ler os livros de Reis, Crônicas, Juízes. Você percebe que o povo de Israel, desde quando sai do Egito, sai do cativeiro, ele tem problemas com idolatria. Mas aqui, a gente percebe que realmente a situação espiritual do povo precisava de uma reforma profunda. Profunda. Nós chegamos no capítulo 23, depois de ver toda a história de Israel se decompor sob esses princípios idólatras, sob esse culto idólatra, e nós chegamos no capítulo 23, e nós temos então a ascensão do rei Josias ao trono, que então começa a fazer uma mudança muito profunda na vida de Israel. Mas o que antecede tudo isso? Nós lemos esse texto e percebemos que Josias ele teve algumas atitudes que outros reis não tiveram coragem. Josias teve a coragem de destruir os altares que estavam espalhados pelo seu reino. Os outros reis não fizeram isso. Mas o que antecedeu isso? Como é que começa a história desse rei até chegar a esse ponto onde ele percebe que ele e a sua nação estão tão distantes de Deus? Josias sobe ao trono aos 8 anos de idade, quando seu pai morre, e aos 8 anos de idade Josias sobe ao trono. Isso está lá no capítulo 22, logo no início, e o texto vai delongando, e Josias, no capítulo 22, de 3 até o versículo 7, Josias, ele ordena que as ofertas que eram depositadas na porta do templo, por aqueles que iam adorar ao Senhor, ou adorar a qualquer outro, a divindade que estava ali, que essas ofertas fossem empregadas para pagar a mão de obra daqueles que trabalhavam na restauração do templo. A restauração do templo já estava ocorrendo antes mesmo de Josias iniciar toda a sua reforma. Nós chegamos então no versículo 8, do 8 ao 10. O sacerdote Ilquias dá a notícia para o rei, e é muito interessante o que acontece aqui. O sacerdote Ilquias dá a notícia para o enviado do rei, que vai
ordenar que as ofertas sejam coletadas para esse fim, então esse sacerdote diz a esse enviado de que ele encontrou a lei que estava perdida. Agora, o que tem de interessante em tudo isso? Aonde a lei estava perdida, queridos? Aonde é que o sacerdote encontra essa palavra de Deus que estava perdida há tanto tempo e que esse povo estava sem uma orientação fiel das Sagradas Escrituras? A palavra de Deus diz que o livro da lei estava perdido dentro do templo. Você já está começando a entender a gravidade da situação? Quando nós percebemos que a palavra de Deus está perdida, ou deixaram essa palavra se perder, talvez no único lugar, em toda a face da terra, onde essa palavra não deveria ser perdida, dentro do templo. Isso mostra muita coisa para nós, que nós vamos contextualizar mais à frente. E então, após receber essa notícia, o escrivão de Josias lê o livro da lei diante do rei, e esse então rasga suas vestes e percebe que desastre nós estamos fazendo, que valor nós estamos dando à palavra de Deus, a que nível nós chegamos de compromisso com a palavra e consequentemente com Deus. E é aqui que eu retorno ao início. Como é que está o nosso compromisso com a palavra do Senhor? Aonde é que a palavra do Senhor está na sua vida agora? E é sobre isso que nós vamos falar. No verso, e agora entrando no texto, quando Josias então recebe essa notícia, ele ouve a palavra, ele ouve a leitura, ele rasga as suas vestes, ele conclama o povo para ouvir essa palavra como ele ouviu, e ele ratifica o compromisso dessa nação com Deus. E ele então começa toda essa purificação que nós lemos. Se você prestou atenção no texto, e se você quiser se aprofundar um pouco mais, você vai ler que Josias ele foi expandindo essa reforma religiosa dentro do seu reino. Josias, ele começa lendo ou ouvindo a palavra de Deus, percebendo a gravidade da situação que ele se encontrava e que a nação se encontrava. E a partir do templo, e expandindo para Jerusalém, e expandindo isso para o reino, ele começa uma reforma. E essa é uma reforma profunda e necessária. E eu quero te convidar nessa noite, a que se você entender que essa mensagem é para você, que você inicie uma reforma profunda na sua vida religiosa, na sua vida com Deus, no seu compromisso com a Escritura. Olhando então para o texto, nós percebemos a partir do verso 4 que Josias ele acaba com o culto aos falsos deuses que a nação praticava. Primeira coisa que Josias acaba é com o culto público, é com as questões que envolviam o culto dentro da casa de Deus, que não eram para Deus. O que Josias começa a limpar é onde nunca deveria ter sido contaminado, que era o templo. Então o que Josias faz? Ele dá ordem para que todos os utensílios que eram utilizados no culto a Baal e a Aserá, que esses utensílios sejam jogados fora, que sejam queimados, que sejam destruídos. Baal, que é um Deus que nós percebemos que desde o início da nação de Israel atormenta essa nação e atrai essa nação e seduz essa nação, é o Deus da tempestade e da fertilidade. E é por isso que quando você lê a história de Elias, e quando Elias confronta os 400 profetas de Baal, você vai perceber que isso aconteceu depois de 3 anos de seca. E a pergunta que eles provavelmente se faziam é: se Baal é o Deus da tempestade, cadê a chuva? E é isso que Deus está confrontando. Deus está expondo Baal à vergonha, para dizer que Baal não é senhor de nada. Ele é o Senhor da tempestade, Ele é o Deus que traz a chuva, que traz a seca, que traz tudo. Mas, quando nós percebemos isso,
que Josias começa a destruir os utensílios que eram utilizados no templo para esse culto, é aí que começa a reforma se expandir. E esse é o verso 4. No verso 5, Josias acaba com a liderança que promovia esse culto. Se ele acabou com os utensílios, Josias agora então começa a acabar com a liderança, com os sacerdotes desse falso Deus, ou desses falsos deuses. O verso 5 mostra que Josias começa então a perseguir e a depor esses falsos profetas, esses falsos sacerdotes. E na verdade, quando nós lemos essa passagem e percebemos que existe uma herança de séculos passada para Josias, a palavra de Deus diz que esses sacerdotes foram constituídos não por eles mesmos. O interessante é que esses sacerdotes não surgiram ali por eles mesmos, mas alguém os colocou ali. E quem foi que colocou esses homens ali para enganar o povo? Os reis de Judá. A liderança que devia então proteger, resguardar o culto ao verdadeiro Deus, foi aquela que colocou falsos profetas e sacerdotes ali. E Josias é o único que acaba com isso. Josias é o único que tem coragem de destituir todos esses sacerdotes. Verso 6, continuando a sua expansão, Josias retira de dentro do templo uma imagem da deusa Aserá, que é esse poste-ídolo. Quando você lê poste-ídolo, é uma imagem, é uma espécie de tronco que simbolizava a deusa Aserá, que era uma deusa do sexo. Era isso que era cultuado dentro de Israel. Uma deusa, o deus da tempestade e a deusa do sexo. Era isso que estava dentro do templo. Tamanha era o desrespeito e a distância que o povo estava da vontade e da palavra do Senhor. O que Josias faz é tirar de dentro do templo uma imagem idólatra. Verso 7, continuando a sua expansão, e aqui nós vamos nos deter um pouco. Verso 7 mostra que Josias expulsou, não do pátio do templo, não de fora do templo, mas Josias expulsou de dentro do templo a prostituição cultual. Aliás, vamos ler novamente esse versículo, verso 7. Também derribou as casas de prostituição cultual que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo, para Aserá. Queridos, o que havia dentro do templo eram tendas que serviam de quartos, para que essas mulheres, essas prostitutas cultuais, elas mantivessem relações com aqueles que viessem adorar essa deusa dentro do templo. E toda essa prática acontecia porque a crença para aqueles que adoravam essa deusa era de que se eles mantivessem relações com essas mulheres, eles estariam garantindo duas coisas: fertilidade para a terra e fertilidade para o rebanho. Era isso que eles estavam buscando: prosperidade através de um culto regado a orgias, com tendas de prostituição dentro do templo. Era isso que eles tinham lá. E Josias então teve que acabar com tudo isso. Do verso 8 ao verso 14, Josias ele derruba os altares idólatras em todo o seu reino. Primeiro ele limpa o templo, primeiro ele destitui a liderança, primeiro ele tira os ídolos de dentro da casa de Deus, ele tira a prostituição cultual que estava ali dentro, onde deveria ocorrer o culto ao Senhor. Josias então, em nível de reino, começa então a derrubar os altares que estavam proliferados pela terra. Lembrando que o reino de Josias era o reino do sul,
que compreendia duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A palavra utilizada, como nós lemos, do verso 8 ao verso 14, várias vezes ela é utilizada, é a palavra profanar. O que Josias faz nesse texto é profanar os altos, que eram nada mais do que altares feitos a esses deuses. E essa palavra tem um caráter de desrespeitar, de inutilizar. E nós, por duas vezes, durante essa jornada que Josias está empreendendo para purificar o culto e a religião da sua nação, nós vemos que por duas vezes Josias ele associa essa destruição com sepultura do povo e com ossos humanos. Por que Josias faz isso? Por que Josias queima esses altares? Por que Josias queima essas imagens e joga as cinzas sobre a sepultura do povo? Não era para profanar a sepultura em si, ou quem estava enterrado ali. Era para profanar o Deus que estava sendo queimado. Ou seja, no ato de queimar esse Deus, de fazer com que ele virasse cinza e jogasse ele sobre as sepulturas do povo, ele, como se ele estivesse dizendo: esse Deus está morto, como esses que estão na sepultura. Esse é o sentido de Josias queimar esses ídolos e jogarem as suas cinzas nas sepulturas. Mas em outro lugar, a palavra de Deus mostra que Josias, antes de destruir os altares, ele queima ossos humanos sobre esses altares. E por que Josias faz isso? Agora sim, esses ossos humanos que Josias queima no altar, simbolizando que aqueles que serviram a esses deuses, eles é que estão sendo oferecidos a esses deuses agora. E isso cumpre uma promessa, uma profecia feita pelo próprio Deus capítulos antes. Porque quando Deus mostra a realidade de Israel, mostra a idolatria de Israel e o desfecho que isso vai ter, o Senhor mostra que aqueles que estão adorando e aqueles que estão sendo sacerdotes desses deuses, eles terão seus ossos queimados sobre esses altares. Uma espécie de sacrifício. Uma espécie de sacrifício que eles tanto fizeram, eles agora que estão servindo de combustível para o culto a esses deuses. Queridos, e Josias sai profanando todos esses altares na terra de Judá, na terra no reino do sul. E ele então destrói todos esses altares. E com isso nós percebemos que o quanto a idolatria estava enraizada na história desse povo. O quanto a idolatria estava enraizada desde a saída do Egito. E é tão interessante porque nesse tempo a palavra do Senhor estava perdida no templo. E eu me lembro muito bem daquela passagem do texto de Provérbios, Provérbios 29, 18. Provérbios 29, 18 diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. Isso vale para o povo de Israel e vale para nós. Em não havendo fidelidade, não havendo observância da palavra de Deus, o povo se corrompe. Eu e você, inclusive, podemos nos corromper sem a palavra de Deus. Os reis que são citados durante essa escalada da idolatria em Israel, nos dois reinos inclusive, são Manassés, o qual nós já falamos o seu caráter aqui, e um rei que nós gostamos de lembrar dele como alguém muito bom, alguém sábio, alguém que foi grande, alguém que elevou o reino de Israel a outro nível. Salomão. Quando nós observamos a vida de Salomão, queridos, é claro que nós nos lembramos daquela passagem em que a sua sabedoria é evidenciada quando uma criança é levada até o rei e duas mães estão disputando, e a saída que Salomão dá é que essa criança seja dividida.
Ali ele resolve a questão. Ali é que a verdadeira mãe diz: não, entrega para ela que é melhor. Entre ver o meu filho morto e ver ela com o meu filho, entrega para ela. E ali a sabedoria de Salomão é exaltada. Nós percebemos que também Salomão é aquele que pede a Deus a sabedoria e Deus concede a ele tanto sabedoria quanto riqueza, e o reino de Salomão se expande grandemente. O que nós às vezes deixamos passar na história de Salomão é que ele foi um idólatra no final de sua vida. Salomão foi terrível. Salomão, além de ter 1000 mulheres, construiu altares e templos para diversas delas. Salomão introduziu muito fortemente a idolatria dentro de Israel. Manassés era um ferrenho adorador de Moloque. Moloque, que era o deus que exigia sacrifício de crianças. E como nós já dissemos, Manassés foi o único rei que sacrificou o seu filho a esse deus, queimado. Sacrificou o seu filho queimado. Contudo, Salomão foi o rei que mais construiu altares pagãos dentro de Israel. Se você observar bem, Salomão construiu altares para Astarote, que era uma deusa da guerra e também era uma deusa do sexo. Salomão construiu altares para Quemos, que é um outro deus pagão. E é tão interessante a história desse deus, desse falso deus, porque há registro dele nas terras de Moabe, nas terras onde ele era adorado. E esse deus era conhecido em algumas inscrições como o adversário de Javé, aquele que confronta Javé, que é o nosso Deus, que é o Deus de Israel. Então Salomão sabia quem era Quemos. Salomão sabia que ele estava colocando dentro dos limites de Israel alguém que era considerado o adversário de Deus. E Salomão também constrói altares a Milcom. Milcom, que é uma derivação do nome também de Moloque. Percebem o quanto Salomão vai pervertendo a sua própria vida e a nação de Israel? Então, queridos, nós chegamos a esse texto onde Josias promove toda essa limpeza. Josias limpa o templo, purifica o culto, destitui os sacerdotes, purifica todo o território de Judá, e ele então se volta ao único e verdadeiro Deus, que é o Senhor que tirou eles do Egito. E essa passagem se encerra com Josias fazendo toda essa volta no seu reino, e o texto se encerra com Josias terminando tudo isso e restaurando a festa da Páscoa. Aliás, quando Josias restaura a festa da Páscoa, havia nada mais, nada menos do que 400 anos que essa festa não era comemorada em Israel. 400 anos que a Páscoa não era comemorada. Queridos, por que tudo isso acontece? Por que tudo isso aconteceu em Israel? Por que essa imundície tomou conta da nação? Por que esse povo necessitou tanto de uma reforma tão profunda quanto essa que Josias fez? Eu observo algumas questões nesse texto e aqui algumas conclusões que nós tiramos. Esse texto nos mostra que sem a palavra de Deus como nosso guia, nos tornamos idólatras. Sempre que a palavra de Deus não é amada, não é lida, não é estudada, não é honrada por nós nos tornamos idólatras. E quando eu falo nós, sou eu e é cada um de nós aqui. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque toda vez, ou tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar do nosso amor na nossa vida, se torna o nosso Deus.
E quando nós olhamos para esse contexto e entendemos que idolatria é somente se prostrar a uma imagem, nós estamos plenamente errados. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas. E a nossa tendência é olhar para esse povo e dizer: olha que bando de idólatra. Olha que povo manchado. Mas quando nós percebemos tudo isso, nós entendemos que sem a palavra de Deus, nós nos tornamos idólatras. Por que nós nos tornamos idólatras? Porque nós começamos a dedicar o nosso tempo àquilo que nós realmente amamos. Seja rede social. Quanto tempo, se você for colocar na balança, qual é o tempo que você passa com a palavra de Deus e qual é o tempo que você passa na rede social que você mais gosta, seja no Instagram, seja no Facebook? Qual é o tempo? Qual é o tempo que você dedica para o estudo e para o aprofundamento no conhecimento de Deus? Quando nós deixamos a palavra de Deus de lado, quando nós perdemos a palavra de Deus dentro da nossa própria casa, nós podemos ter certeza de que algum Deus, algum falso Deus vai se instalar no nosso coração. Pode ter certeza. Outra coisa que nós aprendemos com esse texto é que nem tudo que a maioria das pessoas faz está de acordo com a vontade de Deus. Nem tudo que a maioria faz está de acordo com a vontade de Deus. Por que eu estou afirmando isso? O rei, os sacerdotes, os ajudantes dos sacerdotes, a guarda real, todos aqueles que deveriam estar envolvidos com o culto ao verdadeiro Deus, estavam envolvidos com idolatria. Inclusive o rei. Porque a palavra de Deus diz que Josias sobe ao trono aos 8 anos e só aos 18 anos depois do seu reinado, que o seu reinado iniciou, que aconteceu essa reforma. Ou seja, já havia uma institucionalização da idolatria em Israel, no Reino do Sul. E tudo que a nação estava fazendo ia contrário à palavra de Deus. O que prova que nem tudo que vira moda, nem tudo que parece bom para a maioria é bom de fato para os olhos do Senhor. Nem tudo. E a pergunta que nós fazemos nessa noite é: o que fazer? Seguimos a maioria? Seguimos a tradição que nos vem passando? Ou realmente nós reencontramos a palavra e nos dedicamos mais a conhecê-la e a fazer a vontade de Deus? Terceira coisa que nós aprendemos a partir desse texto é que reforma, é que avivamento, que reavivamento tem a ver com arrependimento e mudança de atitude. O que nós percebemos aqui nesse texto é que tudo começa com a redescoberta da palavra de Deus. Ou seja, não é uma moda passageira, não é um grupo musical da atualidade, não é uma nova onda gospel que vai surgindo, que vai transformando, que vai ganhando proporção, que vai trazer a reforma para a nossa vida. O que traz reforma para a nossa vida é voltar aos princípios elementares, voltar à palavra de Deus, voltar a este tesouro que está na nossa casa e às vezes juntando poeira, voltar a nossa atenção mais para o que Deus tem a nos dizer e menos, talvez, para a nossa rede social. Quanto tempo a gente perde, por exemplo, só com esse movimento no celular, olhando imagens no Instagram? Quanto tempo a gente perde com isso? Muito tempo. E o que eu percebo nesse texto é que, se você quer uma reforma na sua vida, se você quer que a sua vida esteja retornando aos princípios da palavra de Deus, primeira coisa, volte-se para ela.
Segundo, se arrependa. Terceiro, mude de atitude. Foi isso que Josias fez. Ele foi confrontado com a palavra. Josias se arrependeu do seu próprio pecado. E Josias então mudou de atitude. Mudar de atitude é tirar todos os altares que estão dentro do nosso coração. Todos os altares idólatras que estão dentro do nosso coração e que nós estamos prestando culto e às vezes nem percebendo. E é por isso que eu retorno àquela pergunta que eu fiz no início: o que você e eu temos feito com esse tesouro que nós temos em casa? Será que esse tesouro está perdido na nossa casa? Dentro do templo? O tesouro estava perdido dentro do templo. Será que esse tesouro está perdido dentro da sua casa? E então, se você necessita de uma reforma no seu relacionamento com Deus, eu quero propor para você: vá à procura da palavra de Deus que talvez esteja perdida na sua casa. Vá à procura do livro da lei. É possível que a gente esteja vivendo uma vida longe da palavra de Deus, e longe no sentido não de não ter essa palavra em casa, ou de não trazê-la para a igreja, mas longe no sentido de nos deleitar nela, de nos satisfazer nela. Eu sugiro que você vá em busca dessa palavra. O que estava acontecendo em Israel, no reino de Josias, era justamente uma reforma dentro do templo, e acidentalmente encontraram o livro da lei. E a partir daí começou tudo. Se você entende que a sua vida não está nos padrões divinos e que você precisa de uma reforma, volta para cá. Procura essa palavra. Procura a sua Bíblia na sua casa. Às vezes a gente olha, eu particularmente olho para a igreja quando ela está vazia, quando a gente chega mais cedo ou fica um pouco até mais tarde. A gente olha muitas Bíblias ficando na igreja. Muitas. E eu fico me imaginando, fico pensando, será que todos esses irmãos que deixam as suas Bíblias na igreja têm outra em casa? Porque se realmente nós apenas deixamos aqui e aquilo que nós ouvimos no domingo basta, é muito pouco. É estar nos enganando, queridos. É pouco alimento. E é por isso que eu quero dizer para você, vá em busca disso. Se você precisa de uma reforma, lute para acabar com o pecado. O povo vivia escravo de vários deuses. Se você leu e você prestou atenção nesse texto, vários deuses estavam tomando conta da mente e do coração do povo. Deuses da fertilidade, do dinheiro, deuses do sexo. E quais são os deuses da era moderna hoje? Os deuses mudaram? Os deuses da nossa era não continuam sendo esses? Dinheiro, poder, sexo. Esses deuses se instalam na nossa vida e a gente nem percebe. A gente começa a buscar e adorá-los sem nem perceber, achando que isso está tudo normal. Lute para acabar com seus pecados, queridos. E por último, se você realmente entende que você precisa de uma reforma, e essa última colocação é para aqueles que estão presos em algum tipo de tradição. Se você está preso a algum tipo de tradição idólatra, seja ela qual for, que te instrui a se curvar diante de imagens, a seguir rituais, a seguir entidades que não é o Senhor, eu te convido a romper com toda essa herança. Se você for seguir herança familiar, idólatra, se você for seguir a vontade popular ou aquilo que é a moda popular hoje, provavelmente você vai estar desagradando ao Senhor e você vai estar praticando idolatria.
Por isso eu quero convidar você nessa noite, se você realmente precisa de uma reforma, que você faça tudo isso, que você rompa com qualquer tipo de herança idólatra, que você destitua os deuses que estão no seu coração. E isso serve para mim também, queridos. Que você realmente redescubra esse livro, que talvez pode estar perdido dentro da sua casa, e você esteja vivendo de maneira desapercebida, que já não faz mais nenhuma falta. A palavra de Deus nos diz no livro de Gênesis que antes do dilúvio, as pessoas estavam tão desapercebidas com a palavra de Deus, que eles casavam, se davam em casamento, até que um dia Deus profetizou através de Noé que viria o dilúvio e ninguém deu ouvidos. E até que um dia a chuva caiu e muitos, na verdade todos, exceto a família de Noé, foi salva. Isso porque eles ouviram a palavra de Deus. Por isso, querido, nessa noite eu conclamo você, que está aqui, está em casa, faça uma avaliação da sua vida e, se for preciso, faça uma reforma. Clame ao Senhor que faça uma reforma no seu coração, para que realmente os ídolos que vão tomando conta da nossa vida sejam expulsos, sejam queimados e nunca mais retornem. Que Deus nos abençoe com isso. Que Deus realmente nos faça crentes que sempre se mantêm vigilantes com tudo aquilo que o mundo nos oferece e está disposto sempre a botar para fora tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse sentido também. Vamos orar? Senhor, ajude o seu povo a ser fiel, Pai. Ajude o seu povo a jamais ceder às seduções do mundo, aos falsos deuses. Que a gente de fato se mantenha fiel à sua palavra, que a gente ame a sua palavra, porque não dá para ser fiel ao Senhor se nós vivermos distante dessa doce palavra que é a Escritura. Por isso eu te peço, Senhor Deus, nos desafie sempre a buscar a santidade. No nome santo de Jesus, que nós oramos assim, ó Deus. Amém.